Com relação aos crimes e os imputados aqui, já nominados, Zé Dirceu, Zé Genuíno, Delúbio Soares, Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Rolebar, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos, Geisa Dias e Anderson Adalto, eu, evidentemente, na qualidade vogal, depois de ter ouvido o relator, depois de ter ouvido o revisor, depois do voto sintético, mas profundo da ministra Rosa, eu, visando exatamente, senhor presidente, a propiciar a duração razoável desse processo, eu gostaria de acompanhar relator e revisor na absolvição de Geisa Dias e Anderson Adalto. Em relação ao réu Rogério Tolentino, que houve esse dissenso, com base nessas provas que o plenário já consagrou, eu também acompanho o relator em relação a esse dissenso para condenar Rogério Tolentino. Esta corte assentou que o denominado Caixa 2 equivale à corrupção, porquanto a falha escritural contábil está mais assemelhada à figura da falsidade ideológica do que ao Caixa 2, que significa uma paga além daqueles salários que os parlamentares recebem para o exercício da atividade que o poder público já lhes recompensa. Então, tudo mais que recebem para fazer aquilo que é do seu mistério é uma vantagem devida. É uma vantagem devida formalmente e uma vantagem indevida substancialmente. Então, Caixa 2 é corrupção. Porque a vantagem é indevida na medida em que os deputados recebem salários para dar apoio ou negar apoio, para votar ou para não votar, mas para ter aquele comportamento que se exige do parlamentar. Se o parlamentar recebe uma paga para exercer a função que lhe é peculiar, isto é corrupção. Não creio na atuação isolada do réu Delúbio Soares. A prova com relação a ele é uma prova contundente, há até confissão. A mecânica de como funcionava esse esquema delituoso veio implementada à saciedade nos votos do relator e do revisor. De sorte que também os acompanho na condenação do réu Delúbio Soares, fazendo a juntada do voto a posteriori. Ao réu José Genuíno, eu realmente confirmo que há essa constatação da realidade fática de que é um homem que vive modestamente. Entretanto, já fiz a distinção de que a corrupção nem sempre leva a um enriquecimento. Com relação ao réu José Genuíno, senhor presidente, exatamente baseado nos depoimentos que constam dos autos, nas reuniões das quais ele participou, nos empréstimos que ele tomou, no aval que ele acolheu como tesoureiro do partido prestado exatamente pelo operador do esquema do mensalão, eu entendo que ele, na qualidade de líder da agremiação partidária, efetivamente não poderia desconhecer. Exatamente por conferir valia a esses depoimentos extrajudiciais corroborados judicialmente, é que eu destaco que o acusado Roberto Jefferson, conforme Vossa Excelência mesmo destacara anteriormente, ratificando o que afirmara na CPI dos Correios, ele afirmou sob contraditório que se reuniu pessoalmente com o José Genuíno, mais uma vez, tendo negociado valores e cobrado recibos quanto às quantias repassadas. Então, há vários elementos ainda aqui arrolados, senhor presidente, que me carreiam a paz necessária, muito embora seja inquietante para o magistrado, mas me carreiam a paz necessária para também julgar procedente a acusação em relação ao réu José Genuíno. Em relação ao primeiro denunciado, senhor presidente, o réu José Dirceu, eu também, confrontando as provas e à luz do meu convencimento racional, motivado e pela técnica da persuasão, eu concluí que, efetivamente, o primeiro denunciado é responsável pelo crime de corrupção ativa, que esse denunciado figura como articulador político desse
desse caso penal que está sendo submetido à nossa apreciação, até pela sua posição de proeminência no partido e até mesmo pela sua posição de destaque no governo, sendo certo que ele próprio declarou que era responsável por essas alianças políticas, que aquilo se encartava dentro do seu mistério. Sobre a participação de todos os réus aqui indicados como incidentes nas penas do crime de corrupção ativa, e como alguns resultados parciais já adiantei a Vossa Excelência, eu concluiria afirmando que, de resto, eu acompanho integralmente o voto do relator.